Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Resolvi essa live agora, não costumo gravar durante as tardes, mas excepcionalmente hoje resolvi gravar para vocês no Periscope para falar sobre a Lei Nova, a 13.330 de 2016, que acabou de sair e alterou o Código Penal. Alterou, acrescentou alguns tipos penais relacionados ao furto e à receptação, tá bom? Então, como eu recebi muitas perguntas dos meus seguidores pelo Instagram, Facebook, Snap, eu resolvi abrir essa live, tá bom? Antes de começar, vou pedir para vocês convidarem os seguidores de vocês, convidem os seguidores, compartilhem essa live nas redes sociais, tá bom? Que vai ser bem produtiva. Acabou de sair, né, pessoal, essa lei. Então eu fiz uma avaliação rápida e eu quero passar para vocês as minhas primeiras impressões. Depois eu vou ter que ver com mais calma, com mais tempo, tá bom? Vamos lá então? Seguinte. Vamos ver primeiro os acréscimos que essa lei fez no Código Penal. Eu vou virar aqui para vocês, vamos ver então. Assim vai ficar bem fácil de entender, Lei 13.330 de 2016. Vejam, o artigo 155 passa a ter o parágrafo 6º. O parágrafo 6º diz que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, no local da subtração. Logo em seguida, a lei nova acrescentou o artigo 180-A, que diz: adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. E aí tem a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Pessoal, vamos tentar entender os núcleos desses dois dispositivos. Tanto o 155, parágrafo 6º, como o 180-A, eles têm o mesmo núcleo. Qual que é o núcleo? Semovente domesticável de produção. Semovente domesticável de produção. E aí vem a pergunta, professor, o que é esse tal de semovente domesticável de produção? Semovente, meus amigos, significa o animal que anda ou se move por conta própria, tá bom? Então vamos por partes, semovente é um animal que se locomove, que anda por conta própria, por si próprio. Nós temos quais exemplos, professor? Bovinos, ovinos, suínos, caprinos. Logo em seguida, nós temos aí o domesticável. O que vem a ser domesticável? Domesticável, pessoal, é aquele animal que é criado. Ele é criado pelas pessoas, ele é criado pelos fazendeiros, ele é criado em rebanhos. Por isso que é domesticável, ele está sujeito à domesticação. Ele pode ser criado pelas pessoas, entenderam? E, por fim, completando o núcleo de produção. A produção, pelo que eu entendi, pessoal, o legislador quis abranger com o termo produção os produtos decorrentes desses semoventes. Exemplo, carne, leite, ovos. Produção, produz produtos, produz alimentos, produz coisas úteis para os seres humanos. E olha que interessante, logo em seguida, o legislador faz uma ressalva. Ele diz o seguinte, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Ainda que abatido significa que, ainda que morto, ainda que sem vida, ou dividido em partes. Pode acontecer, pessoal, como exemplo, para vocês entenderem, a pessoa quer furtar o gado, vai lá, mata o gado, depois divide em partes e vende essas partes. Nesse caso, quem comprou, por exemplo, vai incorrer no 180-A, ainda que ele tenha adquirido apenas partes do animal. Entenderam?
E aí, o que acontece? Ó, vou explicar para vocês agora, que nós já vimos os núcleos dessas alterações, eu vou explicar para vocês qual que foi o espírito da lei. O que o legislador buscou? Se nós pegarmos para ler o projeto dessa lei, o projeto de alteração que acrescentou esses dispositivos no Código Penal, lá no projeto de lei, que deu origem a 13.330, o parlamentar que propôs essa alteração, ele citou na proposta dele a preocupação em relação à quantidade expressiva de furto de gado. Então esse projeto surgiu tendo como objetivo punir com mais rigor o abigeato. Abigeato, para quem esqueceu, é o furto de gado. Então a essência da lei, a essência do projeto que alterou o Código Penal é punir com mais rigor o furto de gado. O projeto de lei traz de forma expressa a preocupação com abigeato, furto de gado. E por que essa preocupação, professor? Porque o furto de gado, pessoal, notadamente no interior, nas áreas rurais, ele é muito frequente. A prática reiterada de furto de gado, do abigeato, no interior, na zona rural. E isso causa uma série de problemas, não só para os proprietários dos animais, como também para a saúde pública. Sabem por quê? É comum ocorrer o comércio clandestino de carnes. Então a pessoa vai lá, furta o boi, furta ali a vaca e depois comercializa essa carne de forma irregular. Isso pode afetar a saúde pública, porque esse animal não foi verificado, não passou pelos serviços de fiscalização. Então essa foi a preocupação precípua do legislador, punir com mais rigor o abigeato e também proteger, tutelar a saúde pública. E olha que interessante, tanto o tipo penal que acrescentou no furto, como o 180A, eles estão na parte do Código Penal que trata dos crimes contra o patrimônio. Em outras palavras, a objetividade jurídica é tutelar o patrimônio. Só que olha o interesse aqui, olha que diferente. Secundariamente, se nós buscarmos, por meio da interpretação teleológica, a finalidade da lei, secundariamente, não seria incorreto, a meu ver, a gente falar que tanto esse novo tipo de furto como essa receptação, eles tutelam secundariamente a saúde pública. Tá bom? Então, é um pensamento meu, com base no projeto que deu origem à lei nova. Repetindo, qual que é o objetivo jurídico, a objetividade jurídica? Qual que é o objeto tutelado? É o patrimônio. Afinal de contas, furto e receptação são crimes contra o patrimônio. Só que, secundariamente, se nós voltarmos para analisar os argumentos dos parlamentares, nós vamos ver que há uma preocupação relevantíssima com a saúde pública, com o comércio clandestino de carnes. Então, secundariamente, a meu ver, não seria incorreto a gente falar que, secundariamente, esses tipos penais também tutelam a saúde pública, tá bom? Professor, para eu entender direito o tal do abigeato, o que vem a ser exatamente o abigeato? Quais animais que se enquadram no conceito de abigeato? Se a gente procurar lá no dicionário, tecnicamente falando, abigeato diz respeito a um conjunto de animais que são criados para prestar serviços para os seres humanos ou para a extração de alimentos, carne, leite. No abigeato, segundo o dicionário, nós não temos só os bovinos, nós não temos só os bois, nós podemos ter os caprinos, nós podemos ter os ovinos, tá bom? Os suínos. Então vejam que o conceito de abigeato não se refere apenas aos bovinos, tá bom? Outro dado importante, pessoal, vou virar de novo aqui para explicar para vocês, Outro dado importante. Notem que o 180A, lá no finalzinho, ele traz essa expressão, que deve saber ser produto de crime.
que deve saber ser produto de crime. Notem que essa expressão ela indica a possibilidade de dolo eventual. Então, vai cair no seu concurso com certeza. Se o 180A ele poderia incidir sobre um caso de dolo eventual, tá? Então, é plenamente possível ter o dolo eventual na receptação de animal. O deve saber, segundo a doutrina, indica o dolo eventual. Outro detalhe importantíssimo que eu quero passar para vocês. O 180A, ele traz aí um elemento subjetivo específico, é o dolo específico. O dolo específico está na seguinte expressão: com a finalidade de produção ou de comercialização. Tá ok? Então, além do 180A permitir o dolo eventual, ele traz uma finalidade específica. Ele traz a finalidade de produção ou de comercialização. Mais uma dica importante para vocês. O furto de gado, o furto de abigeato, ele passa a ser furto qualificado. Repetindo, o furto de gado, o furto de abigeato, ele passa a ser furto qualificado, nos termos do artigo 155, parágrafo 6º. Em relação à receptação, ela não é uma modalidade qualificada. A receptação de animal, ela está prevista em um tipo penal próprio, no 180A, ok? Então, muito cuidado com essa diferença. Muito cuidado com essa diferença. O furto, ele passa a ser qualificado. Furtou abigeato, furtou gado, ele é furto qualificado. Agora, no caso de receptação de animal, não é receptação qualificada. Existe um tipo penal específico para a receptação de animal, que é o 180A. Mais 2 comentários para vocês, para ficar bem bacana a nossa live. Vejam que interessante. Nós poderemos ter a questão do princípio da consunção ou do princípio da absorção. Imagine que o sujeito ele vai até a sua fazenda para furtar o seu gado. E ele acaba ferindo, acaba maltratando ou até mesmo matando o seu gado para furtar ele. Em tese, nós poderíamos aplicar a lei dos crimes ambientais. Lá no artigo 29.32 da lei dos crimes ambientais, nós temos essas condutas típicas: matar, ferir, maltratar. Só que, se o objetivo do agente foi furtar o seu gado e para alcançar essa meta, ele teve que ferir, teve que maltratar o gado, a meu ver, nós poderemos aplicar o princípio da consunção. Porque o maltrato, o ferimento em relação ao animal, ele acaba sendo um meio para alcançar o fim, para alcançar o objetivo que é o furto. Então notem que nós teremos casos de aplicação tanto do Código Penal como da Lei dos Crimes Ambientais. E aí vai caber ao intérprete aplicar ou não o princípio da consunção. Tá ok? Outro detalhe importante. Será que o furto de uma galinha, vai caracterizar o furto qualificado? Vejam que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Furtei uma galinha. Em tese, é um semovente, produz ovos, posso depois colocar ela na minha mesa para comer, o frango, etc. Então, em tese, pode até se encaixar nessa questão do furto. Mas será que eu vou poder aplicar esse furto qualificado? Furtei uma galinha de um galinheiro enorme. Eu vou poder receber uma pena de 2 a 5 anos? Vejam que isso vai suscitar divergências, principalmente por causa do princípio da proporcionalidade, por causa do princípio da razoabilidade. Será que é razoável, é proporcional eu punir o furto de uma galinha com uma pena alta de 2 a 5 anos? Então, a jurisprudência e a doutrina vão ter que analisar essa questão. Lembrando que nos tribunais nós encontramos julgados aplicando a insignificância no caso de furto de uma galinha.
Entenderam? Então, a jurisprudência e a doutrina vão ter que se debruçar sobre essa questão e avaliar se é razoável, se é proporcional ou não punir o furto de uma galinha com essa pena razoavelmente alta, de 2 a 5 anos. Eu acho que não. Eu acho que tudo vai depender do caso concreto. Se essa galinha ela é de uma pessoa pobre, por exemplo, se essa pessoa pobre tem pouquíssimas galinhas, poderíamos até pensar no furto qualificado. Agora, se essa galinha ela pertence a um galinheiro enorme e o agente que furtou não tem antecedentes, não é reincidente, etc., eu acho que seria demais aplicar o furto qualificado. Tá bom? Então, como é uma lei nova, a doutrina e a jurisprudência vão ter que avaliar melhor essas questões. A questão do furto, pessoal, se furtou para comer, por exemplo, nós podemos aplicar aí a questão do furto famélico ou até mesmo do estado de necessidade, dependendo do caso, tá bom? Então, essas são as minhas primeiras considerações sobre essa lei. Questão do furto de cachorro, meus amigos, na minha visão, por hora, eu entendo que o furto de cachorro não se enquadra nessa lei nova. Porque vejam bem, apesar de ser movente o cão, apesar de ser domesticável, falta ali um dos núcleos que diz respeito à produção. Tanto a receptação como o furto, esses tipos falam em semovente, domesticável de produção. Onde que eu vou encaixar o cachorro na produção? Entenderam? Então, pelo menos por hora, eu acho que o cachorro não se encaixaria nesse novo conceito. A meu ver, eu acho que não. Tá? Eu acho que a finalidade a principal, são os gados. Principalmente os bovinos. Ok? Então, por hora é isso. Tá certo? Então, acho que o cachorro, por hora, claro que vai, né, pessoal? Vão surgir várias correntes, os doutrinadores vão falar sobre isso, a jurisprudência também. É que acabou de sair do forno, né? Então, a gente precisa avaliar melhor para tentar entender a lei, tá bom? Eu só quis passar para vocês aqui as minhas primeiras impressões. Eu acho que vocês conseguiram entender. É claro que vai depois surgir essa questão, se essa produção poderia ser, por exemplo, reprodução. Ah, furtei o cachorrinho ali porque eu quero que ele reproduza. Quero vender eventuais filhotes. É um cachorro de raça. Mas a reprodução se encaixaria no produção? Né? Isso não poderia ser uma analogia, uma lamparta. Então, a gente teria que avaliar melhor isso aí. Tá bom? Ó, para quem não me segue ainda, segue lá nas redes sociais. Tá bom? Instagram, Periscope, YouTube, Snap. Tá certo? Delta Thiago com TH. Todos os dias eu procuro colocar para vocês lá dicas, vídeos. Vocês conseguiram entender? Compreenderam essas explicações da live de hoje? Conseguiram? Gostaram? Uma live especial para vocês aí que mandaram perguntas para mim. Tá bom? Resolvi gravar essa live em consideração aí a vocês. Tá certo? Daqui a pouco eu vou postar lá no meu Instagram uma imagem aqui dessa live e eu espero vocês lá. Deixem comentários lá, gostei, não gostei, tô com alguma dúvida, tá bom? Aí na medida do possível eu vou lá respondendo. Tá certo? Então aguardo os comentários de vocês daqui a pouco lá no meu Instagram. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus então. Boa tarde. E vamos passar o trator sempre, tá certo? Abração, boa tarde, até mais. Valeu!